Vamos conversar então agora com o ex-diretor do Banco Central, o economista Alexandre Schwartzman. Meu muito obrigado pela participação, Alexandre. Boa noite. Alexandre, não sei se você achou graça ali na troca de piadas que eu qualifiquei, na verdade era um papo seríssimo. O ministro da Economia pedindo socorro ao Supremo para achar uma porta jurídica, para não ter que pagar o que a União deve. A porta jurídica está fechada. Vamos para a negociação com o PEC dentro do Congresso. O governo está conseguindo, Alexandre, na sua forma de avaliar os lances da política econômica brasileira, abrir esse espaço para o Bolsa Família sem comprometimento de credibilidade fiscal? Bom, em primeiro lugar, boa noite, William. Não. A gente parar assim para pensar seriamente, quer dizer, eu estava rindo aqui porque é realmente hilário ver a posição do ministro da Economia ali pedindo, pelo amor de Deus, para não ser obrigado a pagar aquilo que ele deve. Lembrar, precatório é uma decisão que foi tomada, você tem que pagar, acabou a história. A história de colocar um limite, etc., isso aí realmente é totalmente fora de propósito. E a solução que está sendo, em alguns momentos, aventada, não, a gente coloca isso fora do teto. Bom, você vai conseguir pagar o que você deve, etc. A gente começa a olhar e pensar, mas para que serve esse teto de gastos se ele de fato não limita os gastos? E aí ainda vem o ministro, não, a gente não quer dar R$600 porque é populismo, mas R$300 está valendo, R$300 não é populismo, 600 é, 450 fica no meio do caminho, ele é ou não é populismo? Isso é muito fraca a gestão de política econômica e a gente coloca isso num contexto ainda em que o presidente passou as últimas semanas agredindo o Supremo e aí vem o ministro da Economia e pede, pelo amor de Deus, para o Supremo resolver um problema que não foi causado pelo Supremo. É um problema da gestão do orçamento que o ministro disse que acabaria com o déficit em um ano. Quer dizer, você olha para esse tipo de coisa e fala, o que está acontecendo nesse país, né? Vamos tentar abrir um pouquinho para frente essas nossas conversas, Alexandre, e testar também um pouco o seu argumento. Nós vimos, por exemplo, a defesa que o ministro da Economia acabou de fazer, ali na voz da nossa repórter Bárbara Baião, do que ele pretende conseguir. Ele pretende conseguir, dentro do Congresso, algum tipo de acomodação via, provavelmente, uma PEC, pela qual se estabelece na Constituição que uma explosão como essa dos precatórios, de alguma forma, tem que ser parcelada. O que isso vai dizer para o mercado? Vai dizer para o mercado que essa história toda de teto de gastos é uma brincadeira, né? Que, enfim, a gente pretendia não aumentar, mas a gente vai aumentar os gastos. Veja, não é que a gente está deixando de pagar o precatório para reduzir o endividamento. Não, a gente deixa de pagar o precatório, ele não deixa de existir, portanto, a dívida está lá, pode até não ser contabilizada, ela não será, de fato, contabilizada como dívida, mas, a propósito, a gente vai gastar uma grana a mais com o Bolsa Família. Mas exatamente por que a gente vai gastar uma grana a mais com o Bolsa Família? Veja, é um objetivo meritório, mas por trás desse objetivo meritório também tem um objetivo político-eleitoral. Então, assim, comparando, não, eu tenho que pagar a minha conta do cartão de crédito, mas eu falo, olha, eu não vou pagar o que eu estou devendo no meu cartão de crédito agora, tá? Mas não é que eu vou usar esse dinheiro aqui para tentar, não, eu vou usar esse dinheiro para comprar ali dar um presente para os meus filhos para ver se eles começam a gostar mais de mim. É exatamente isso. A gente, como gestão orçamentária, é praticamente um exemplo do que não se deve fazer. Alexandre, por último, para a gente ir fechando o nosso papo, há uma queixa generalizada no Ministério da Economia em relação às previsões que têm sido divulgadas pelo Boletim Focus, têm sido divulgadas diretamente pela maneira como, por exemplo, economistas-chefes de grandes bancos se dirigem ao público, relatórios, economistas com a projeção que, por exemplo, o seu nome tem em relação à diminuição das expectativas de crescimento do PIB. Tem havido exagero nessa diminuição de expectativas? Eu acho até que está, essa altura do campeonato, talvez um pouco cedo. Mas a grande verdade é que quando a gente começa a olhar para frente, né, você vê assim, bom, vai ter um aumento de juros, que aí está encomendado
pelo Banco Central. A gente olha para os últimos números de atividade, BCBR, etc., estão crescendo, mas crescendo menos. E aí, enfim, olha para o conjunto das evidências, está apontando para um crescimento mais baixo, né? E aí parece que o atual governo está querendo ressuscitar aquele personagem da campanha da Dilma, né? Que diziam que era o Pessimildo, né? Que o Pessimildo falava que o país ia entrar em crise em 2014, e o Pessimildo estava absolutamente correto. Quer dizer, o Pessimildo estava falando isso em 2015 e 2016, a gente teve a pior crise da história do país graças à política econômica então adotada. E é curioso ver um ministro com um enfoque supostamente oposto àquele, né, fazendo esse mesmo tipo de reclamação. Seguinte, você quer melhorar a projeção dos analistas, dê aos analistas motivos para que eles possam fazer projeção para cima. Ninguém ganha dinheiro, vou falar na verdade, banco perde dinheiro ao fazer projeção para baixo. Toda vez que... Eu cansei de perder palestra porque cliente meu não quer ouvir uma palestra pessimista, ele quer ouvir uma palestra otimista. Eu falo, amigo, eu só consigo ser otimista se me derem condições para isso. Eu não posso inventar otimismo do nada, porque dali a 6 meses vai ter gente rindo da minha cara, falar, aquele economista que falou que a gente ia crescer pra caramba, sabendo que ia ter aumento de juros do Banco Central, sabendo que ia ter problema nos reservatórios de energia, sabendo que tem uma crise política em andamento. Enfim, não dá para ignorar a realidade. Se os ministros de economia querem ignorar a realidade, enfim, a gente já teve vários que fizeram isso, mas foram devidamente punidos no seu tempo. Eu prefiro resguardar a minha credibilidade e falar só aquilo que eu acredito.